Sejam todos bem-vindos de volta ao Pod Parla, um podcast que fala de assuntos relacionados com saúde, esporte, educação. Estamos aqui novamente, eu, Celso Adami, Celso Underline Adami nas redes, e meu parceiro Maurício Bizzi. Seja bem-vindo novamente. É um prazer estar aqui com o amigo novamente, né? Aqui hoje é um dia bacana e vamos falar de coisa... Legal, vamos falar de esporte, né, cara? A gente tem, ultimamente, falando com muitos profissionais da saúde, e fazia tempo que a gente não falava falando sobre esporte, sobre algum tipo de esporte. Com certeza. A gente vai falar de tênis, de beach tênis, são coisas muito legais, né, cara? Eu acho que a gente nós dois também praticamos mal, mas, né, praticamos o esporte de raquete. Eu vou te dizer que bem mal. Eu posso melhorar. Mas é legal, é isso, cara. A gente vinha conversando antes de começar aqui e falando que é um esporte bastante democrático, né? Nas suas faces, diferentes faces, né? Peculiaridades, né? Isso, bem interessante. Antes de tudo, temos que agradecer aos nossos parceiros, a Digitals, onde a tecnologia encontra arte, um laboratório de prótese odontológica digital. Então, a gente está com uma nova unidade agora, o laboratório no Litoral, em Torres. O pessoal está muito feliz lá por poder ter mais uma oportunidade de parceiros, de atender mais clientes, pensando sempre num fluxo digital e ver a odontologia com outros olhos, com patamar de tecnologia, enfim, eu acho que a gente está pensando nesse sentido, a Digital pensa assim. Isso aí, o pessoal lá do Litoral Gaúcho, né, que quiser, pode entrar em contato lá na Wave, né, Wave Laboratório Digital lá em Torres, né, pode falar com o Leonardo lá, o responsável, né, técnico. É isso aí. A Digitals é uma parceira, então a gente queria parabenizar aí a Digitals e a Wave aí pelo novo projeto. Isso aí, vida longa para as duas empresas, né? Além disso, o SCAL, na vanguarda da educação odontológica, uma escola de pós-graduação em odontologia. Esse ano eu vinha conversando com a gerente, a Daiane, e ela me passou que nós temos uma série de cursos lá, né, Márcio? Eu acho que esse ano nós estamos com poucos espaços vagos para novos cursos. Isso, e a próxima semana tem cursos bem interessantes, são cursos voltados para a área do digital, né? Nós que gostamos de tecnologia, né? Tem 2 profissionais vindo aí de fora com uma bagagem muito bacana sobre a área do digital, então você que entende que o digital, a odontologia digital é para você, então, por favor, procure lá no site da SCAL, lá tem todos os cursos, não só no digital, mas vários cursos que nós temos ali, né? Isso aí. Isso aí. Mas vamos, sem mais investir delongas. Tempo, né? Isso aí. Apresentar o nosso convidado de hoje, Paulo Roberto Rubira Júnior. Juninho, ele disse que ninguém conhece por Paulo Roberto, né? Exatamente. Mas seja muito bem-vindo, Juninho. Vamos falar de Juninho, pode chamar assim, né? Claro. Seja muito bem-vindo, a gente está bem contente de falar de uma coisa que a gente não falou até agora, né? Falar sobre tênis, falar sobre beach tênis. A gente queria tirar muitas dúvidas sobre o assunto. A gente sabe que tu é um especialista nisso. A gente sabe que tu dá aula. A gente sabe que tu tem cursos online. Poxa, como é que a gente faz curso online de beach tênis, de tênis? Então, a gente queria... fica feliz, te parabenizar por estar aí, por tudo isso que tu faz. E a gente vai tirar as nossas dúvidas sobre isso, né, Maurício? Com certeza, eu tenho vários. É um prazer ter um amigo aqui de longa data aí, né? Tenho certeza aí, eu conheço o Juninho, me deu aula, né? Para te ver como eu não melhorei, mas afinal... Mas aí não é culpa dele, né? É isso, né? Eu só não segui, né? Não continuei se dedicou exatamente como tinha que se dedicar. É isso aí, mas eu agradeço aí o convite, né? A presença, né? E que vamos contar aí um pouquinho da tua história, né, Juninho? E queria te perguntar, né? Começar perguntando, conta um pouquinho da tua história, tanto no tênis, né? Quando certamente foi, eu imagino eu, como tu iniciou, e por que entrou o beach tênis aí na tua vida aí? Certo. Primeiro, falar que quando eu te dei aula, eu fiz o meu melhor, Maurício. Claro. Só que talvez ali, né? Medicina e tal, né? Odonto. Isso aí. Então, primeiro dizer, é um prazer imenso estar aqui com vocês, agradecer muito o convite, me sinto muito honrado, e poder falar aqui um pouco dos 2 esportes, que, né, as peculiaridades, né, tem coisas que são parecidas, diferentes, então tentar fazer com que esse papo seja, além de tirar dúvidas, seja bem legal aí para quem nos assiste. Minha história, então, foi... O Guga, né, Gustavo Kuerten, foi o meu ídolo, né, quando ele ganhou lá Roland Garros em 1997. Eu tinha 14 anos e aí foi a paixão no tênis. E aí jogando, aí
eu jogava futebol, mas ali foi onde eu vi que tinha desafios, né? O tênis me mostrou desde cedo que disciplina, que não ia ser fácil se eu quisesse jogar bem. E ali eu fui. E aí, com 18 anos, aquela coisa do morar com os pais, e o pai, em vez de tu pedir R$50, ele dizia, não, só tem 10 e me devolve o troco, sabe? Assim. Eu vi, cara, eu preciso trabalhar, e aí deu uma oportunidade do clube do bairro. O professor lá, que era alcoólatra, ele começou a falhar lá, e problemas, né, de saúde. E aí o presidente do clube disse, Juninho, eu sei que porque eu jogava direto lá, né? Tu não quer dar umas aulas aí? E eu falei, acho que é oportunidade, né? Aí eu disse, quero. Ele falou, tu é professor? Aí eu, né, não podia mentir, falei, eu tô começando. E aí eu comecei a dar aula ali com 18 anos, que foi ali eu descobri que ser professor era realmente o meu dom, eu posso dizer assim, porque uma coisa é jogar e a outra é tu ensinar as pessoas, né? E eu, com 18 anos, com a minha cabeça de adolescente, né, ainda, eu senti um prazer de dar aula, né? O meu primeiro aluno tinha 86 anos, olha, e aí legal. Eu já peguei, né, essa responsabilidade. E só as palavras dele de agradecimento, dizer, tu ensina tão bem, tu é tão boa. Eu revivi, ele disse, né, a frase que isso já faz 23 anos de profissão, né? Enfim, ali, com 18 anos, que eu vi que era isso que... E aí eu nunca parei. E aí eu vim para Caxias do Sul, porque eu sou natural de Rio Grande, né? Vim para fazer UX, Educação Física, e aí fiz faculdade de Educação Física, já me formei. E aí eu sempre trabalhando com tênis. Aí, em 2017, o beach tênis veio para Caxias do Sul. No lugar que eu trabalhava, com tênis, ele disse, vamos montar a primeira quadra de beach tênis aqui em Caxias do Sul, e tal, e foi onde eu conheci o esporte. Aí, como eu era coordenador desse local, eu me capacitei e comecei a trabalhar, entender mais como é que funcionava o beach. Aí que eu entendi o mundo do beach tênis, né? As questões diferentes, né, do tênis, questão de público, de técnica, bastante coisa que a gente vai falar aqui no decorrer do programa. Então, eu trabalho com beach tênis já ministrando aulas há quase 9 anos e com tênis há 23 anos. Bom, assim, para a gente entender um pouquinho, né, quais são as diferenças, né, entre o tênis e o beach tênis? Além do tênis e beach tênis, existem outros esportes que são assim, de raquete, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho dos esportes que existem e falar um pouquinho mais nesses dois que tu trabalha, né? Eu acho que hoje até tem esportes novos de raquete aí que eu acho que acabam vindo por uma questão de mercado, por uma questão de a gente inserir mais pessoas no esporte, que é o que a gente está aqui querendo sempre enaltecer, né? Eu acho que as pessoas todas devem praticar esporte, independente da idade, independente do que for. Então, a gente tem esse pensamento. E esses outros esportes de raquete que estão vindo, hoje até tem pickball, tem outras coisas novas aí que estão vindo. Mas badminton. O badminton, que hoje aumentou. O squash já é mais antigo, mas o badminton é uma coisa que já popularizou. Hoje o meu filho tem aula de badminton na escola, o que na nossa época nem sabia o que era, né? Então, fala um pouquinho dos esportes que existem e depois a gente vai enfatizar nos dois que tu trabalha. Eu acho que fica interessante para a gente poder, para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Perfeito. Bom, o tênis é o pai do esporte das raquetes, né? O pai das raquetes dos esportes. Então, ele que derivou, porque o tênis é o mais antigo, né? Aí tem a história do Jean de Paul, e assim vai. Então, o tênis foi o que fez esses outros esportes virem ao decorrer dos anos. Então, tu falou do pickleball, que é o último criado, né, digamos, que são derivados ali do tênis, enfim. Então, como tu mesmo citou, aí tem pádel, tem beach tênis, aí tem o pickleball, tem o badminton, são as variações. Mas aí entra aqui. O tênis a quadra é específica, a raquete é específica, a bolinha é a bolinha amarela, tem outros esportes que tem bolinha amarela, mas é diferente, né? Um esporte que ele tem as suas características. O badminton tem a raquetezinha que é aquela menorzinha, cabeça menor, é uma peteca, né? Isso. Aí tem o pickleball, que é uma bolinha de plástico. Então, tem as variações. O beach tênis, por exemplo,
tanto que eu trouxe aqui a raquete, é uma raquete que não é de cordas, por exemplo, é uma raquete que ela é de fibra de carbono, que é similar com a do paddle. A bolinha, por exemplo, a bolinha do beach tênis é uma bolinha que é 25% mais lenta e mais macia que a bola amarela. Mas por que isso? Porque a quadra do beach tênis é uma quadra bem menor, tá? Do que a do tênis. Então, esse material, essa bolinha, é justamente porque não precisa soltar tanto a bolinha, porque a quadra de tênis é maior. Então, é um outro material, né? Que expande mais a bolinha. Então, são essas questões básicas de estrutura do esporte, né? E aí entra questões técnicas, por exemplo, o tênis, por ter uma quadra maior e a bolinha que anda mais, amarela, né? Exige uma amplitude maior de movimento. Por exigir uma amplitude maior de movimento é para bater na bola, né? Requer uma técnica mais ampla e, por ser mais ampla, ela se torna mais detalhada, né? Mais alavancas e tal. O beach tênis, por exemplo, é uma bolinha, como a quadra é menor, o jogo ele não tem tanta potência, ele é mais configurado, digamos, mais no controle. Então, são movimentos menores. E vocês podem perceber, vocês já viram, o tamanho da raquete do beach tênis é menor. Então, é mais fácil de tu acertar. A gente fala que no tênis, às vezes, muitas pessoas não praticam a primeira vez. Mas eu achei que era tão fácil. Né? Porque aí deve já ter escutado o Federer jogar, que era aquela plasticidade, aquela facilidade, porque era um gênio. Se jogar tênis é fácil. Aí vai para a quadra e vai ver que não é difícil, não consegue acertar na raquete, né? Porque uma técnica é uma quadra grande, então, e o beach se torna nesse sentido mais fácil. Então, por isso que o beach tênis se popularizou muito no Brasil. Hoje tem 1 milhão e eu não tenho o dado exato, mas passou de quase 1,5 milhão de praticantes, né? E num espaço de tempo pequeno. Então, ele se tornou uma febre. Por quê? Porque várias pessoas ou não faziam atividade e estavam sedentárias, ou, que nem algumas mulheres, né? Várias, na verdade, estavam presas a não fazer o esporte, era academia ou uma caminhada. Né? Porque o homem quer mais vai para o futebol, vai para o vôlei, vai para o... E aí a mulher viu a chance de jogar um esporte que é fácil, no sentido técnico, porém, que nem a gente pode falar, a técnica, um jogador de alto nível de beach tênis requer uma técnica muito aprimorada, que é a técnica real. Mas tu consegue jogar com uma técnica mais rudimentar. Né? E tu te diverte, tu brinca, tu perde caloria, tu socializa, tu deixa os teus exames tudo muito bem alinhados, entende? Então, eu sou apaixonado por ensinar esporte de raquete porque é uma condição que a gente pode oferecer, né, de trazer as pessoas para o esporte para a saúde, para a qualidade de vida, né? E Juninho, também tem, imagino eu, que possa ter a situação assim do tênis ter muita técnica, ter muito sensível. Já a pessoa não, de repente, ela não sei se é bem essa palavra, se frustra, né? Na tentativa de buscar a perfeição. Aí ela vê, de repente, num outro esporte similar, com raquete, né? E aí eu falo um pouco de mim, né? Tentei jogar um pouco de tênis, aí fui pro paddle, e aí já pratiquei o beach tênis, não é muito a minha praia, vamos dizer assim, né? Mas vejo, assim, que, de repente, tem a possibilidade de que pessoas que, de repente, não conseguiram desenvolver têm um pouquinho mais de facilidade no beach tênis, né? Não sei se é por aí. É por aí, total. A palavra que tu usou, frustração, cabe muito bem para quem vai iniciar no tênis e não tem noção se é muito difícil e tal, porque a pessoa vai lá e vê que não conseguiu acertar uma e, às vezes, até machuca o braço. E a palavra digamos, podemos definir, do beach tênis é diversão, né? Tu consegue já começar a jogar. Então, tu pensa, nossa, eu me dei bem nesse esporte, porque tu já consegue, na primeira aula, ou na primeira brincadeira, trocar umas bolinhas, coisa que no tênis tu não consegue. E Juninho, e aí entra a questão do, vamos assim, fazer aula, né? Então, a gente começa, de repente, lá, vou iniciar meu filho no tênis, porque eu acho que é um esporte né, que
que leva a conceitos de saúde, de qualidade de vida, de integração e tal. E aí eu queria te perguntar assim, como é que tu evolui essa pessoa que te procura para fazer uma aula de tênis, né? Então, como é que é essa evolução, né? Tipo, tu começa a trocar bolinha, tu vê detalhes, né? Para que ela consiga, de repente, fazer um jogo de tênis. Perfeito. Olha, Maurício, que interessante que é, né? Em 2007, a ITF, que é o órgão International Tennis Federation, que é o órgão como se fosse a FIFA do futebol, né, que é a que rege o tênis e o beach tênis também, ela viu que o tênis estava, para as crianças e para os adultos, estava tendo uma defasagem, digamos. As pessoas não estavam tendo crescimento de novos alunos, né, independente da idade. Aí eles desenvolveram um método que se chama, até hoje, né? E aí foi uma transformação para mim, método Play and Stay. Então, joga e fica. Justamente por quê? Porque o tênis estava frustrando as pessoas. As crianças iam lá e diziam, mas é muito chato isso aqui, que se chamava um método tecnicista. Pensa-se, para um adulto, a bola amarela, quadra, raquete, por mais que tenha uma raquete, hoje já tem, que é isso que eu ia falar do material. Cara, a criança ia lá e disse, não, eu não quero isso aqui, porque não consegui. Então, e o adulto também. Então, era muito difícil para mim dar aulas para a criança, porque eu tinha que achar fórmulas e claro, e vai muito da troca, né? Eu sei que a criança quer brincar, né? Então, eu fazia isso. Só que aí, quando veio o método Play Stay, que é o método que, em resumo, ele trouxe raquetes menores, falando especificamente de crianças. Ele trouxe 3 tipos de bolinha, tirando a amarela. Então, ele trouxe a bolinha vermelha, que é uma bolinha maior, que a gente chama mais xoxa, né? Então, ela fica fácil. A ITF criou regras. Então, assim, criança de 5 anos, 5, 6 anos, vai jogar numa mini redezinha, com uma raquetinha pequena, um joguinho macio, muito fácil, bola macia. Aí, criança de 7 anos, 7, 8 anos, vai jogar na quadra que não é adulta, oficial. A bola, aí é uma bola que é essa aqui, a laranja, que é uma bola já mais... Então, se tornou... E o próprio método não é mais das repetições. Vocês são, né, da minha idade e tal. Tecnicista, aqui, vai bater direita, 1000 direitas até acertar, não vai ter joguinho. Por exemplo, a gente tem meio que um dado, assim, mas é um pouco empirismo, mas de 10 amigos meus, um ficou. Eu e mais um. Os outros 8 largaram o tênis com 14. Por quê? Porque era difícil. Então, o método Play and Stay, que é esse das bolinhas e das medidas específicas da idade, fez com que as crianças... Por quê? Porque Play and Stay. Joga e fica. Então, vai ter joguinho desde a primeira aula. Só que a criança tem uma plasticidade, uma facilidade para pegar aquele movimento rudimentar do início e ela mesma, com visão e escutar, ela transforma aquele movimento na coisa certa. O adulto... Sim, manhas... já é diferente, né? Então, o cuidado que tem que ter. Mas o adulto, por exemplo, hoje, quando o adulto me procura para jogar tênis, se ele não sabe, eu falo, olha, gente... E eu tento fazer, né, uma melhor aula possível, não se tornar chata, tão repetitiva. Tento fazer uma situação de joguinho, que aí a gente vai usando as técnicas do professor, né? Vou diminuindo um pouquinho a quadra, vou fazendo 2 kicks para tentar fazer o aluno não abandonar o tênis. Já o beach tênis, tu dá uma aula ali na primeira, lá, a pessoa adora, porque uma coisa que eu não mencionei no beach tênis é pé na areia. Né? Então, tu pega assim, às vezes, mulher tá com salto alto direto, né? Ou o tênis, está cansada. Cara, só o pé na areia já te dá um sentimento, né? De descarrega relax, uma energia. Uma energia boa. A galera que está ali está pelo mesmo objetivo, quer brincar um pouquinho, socializar. Então, as diferenças de aprendizado, realmente, o tênis é muito mais difícil, né? A motivação, mas tu consegue hoje. Eu, por exemplo, com os adultos, o Celso vai fazer aula comigo. Vamos começar agora. Juninho, nunca peguei a raquete, por exemplo. Tu não vai começar comigo com a bola amarela. Não, porque, embora tu seja adulto, mas eu vou estar te dificultando. Porque a bola amarela, tu vai tentar fazer um movimento, a bola vai descontrolar, porque ela com a ação da raquete, ela vai embora.
eu vou pegar, daqui a pouco trabalhar com uma bolinha mais lenta para ti, até para não não te machucar, tu tá com movimento devagarinho, mas a gente já vai trocar uma bolinha, que nem a gente fala, já vou tentar te trazer, eu preciso, como professor, trazer motivação a toda a aula, não posso dizer assim, Celso, tênis é isso aqui, ó. Vamos lá, tu vai ter que repetir. Menos de um ano a gente não joga. Não, eu não vou, eu estaria desempregado, né? E não precisa ser tão assim. Mas a diferença, para terminar, do beach tênis no ensino e na motivação de quem começa, por ser um esporte, sim, bem mais fácil do que o tênis, para iniciar é muito grande, né? E Juninho, todas essas técnicas que tu falou, tu busca isso aonde? Porque eu vejo tu falando com tanto entusiasmo, né, das diferentes situações, né? Mas para onde se faz um treinamento para ser professor? Seja de beach, claro, tu teve algum no início ali, né? Mas e de tênis? Onde que né? Agora tu falou da federação que criou uma sistemática. Isso é um curso ou tem outras dinâmicas que vocês acabam investindo para trazer esse conhecimento para o teu público? Perfeito. O que acontece, né? De forma geral, um professor de tênis ou de beach tênis, ele tem hoje uma disponibilidade de cursos, né? E eu falo que assim, não precisa ir lá para Bahia, digamos, a gente aqui do Rio Grande do Sul, para fazer um curso. E tu consegue em Santa Catarina, às vezes aqui no Rio Grande do Sul, e aí tem cursos que são federados, né? Que é da Confederação Brasileira de Tênis, a CBT, tem no Brasil todo módulos. Então, é aquela coisa, o professor vai fazendo módulo nível 1, 2, 3... avançado, e assim vai. Tem, às vezes, também alguma coisa na internet, sabe? Só que é muito, como é que eu vou dizer? Tem excelentes professores que não têm curso da CBT, que seria o órgão, né? O maior órgão aqui que rege o tênis e o beach tênis. Eu sou um deles, por exemplo. Não pelo seu ser excelente, mas eu não tenho. A minha fonte de conhecimento, que foi onde eu tive eu não digo nem uma escola, eu tive uma universidade, foi com o Tinoco, que se ele estiver assistindo, um abraço grande, que sabe o quanto eu sou grato por ele, porque com 18 anos, quando eu comecei a dar aula, eu não sabia nada. E com 18 anos, como eu tenho 42, a internet era aquela internet de escada. E o YouTube não era o que era isso, você sabe? Eu tinha nada de material. E aquela coisa, eu sabia jogar, mas ensinar... Tá, e aí eu não tinha muito na época, então era muito empirismo, né? Mas aí, com 21 anos, eu vim para Caxias do Sul e eu disse para a academia, né, que ele tinha, e aí eu disse, quando tu quiser do professor, eu estou disponível aí e tal. Aí eu fiz um estágio no Tinoco e ele era o professor que, no Brasil, era um dos que mais sabia e eu tinha consciência de que ele era bom. Sabe? Tinha consciência, porque eu digo que às vezes tu pensa assim, ele tem muitos anos, hoje ele tem 71 anos. Às vezes o guri mais novo diz, isso aí está ultrapassado. Isso aí... Não, eu sabia. Então eu pensei, cara, aqui, quanto mais eu aproveitar o conhecimento dele, mais bagagem vai me dar. Então, a minha escola mesmo foi esse professor. E, claro, eu fiz cursos, né? Fiz vários cursos depois, mas eu digo que foi ali. Então, eu ministro curso para professores de beach tênis, mas a minha bagagem foi da minha experiência do próprio Tinoco e outras coisas, porque eu estudo todo dia, porque eu sou apaixonado. Não é porque, preciso estudar. Não, é que eu realmente gosto. Então, para mim, é hobby. Esse trabalho... Teu trabalho. É o meu trabalho, mas eu faço assim, na internet, eu estudo tudo com muita tranquilidade. Então, é uma soma, né? Porque a internet tem bastante coisa hoje que a gente pode buscar, se souber ser seletivo, né? Então, é uma mistura, né? Falando na internet, a gente estava conversando antes e tu falaste que tu tem cursos que tu ministra pela internet. Então, a gente vai pensando assim, eu uso YouTube, Instagram, informação que a gente consegue. Então, tem pessoas que estão produzindo conteúdo e para ensinar beach tênis e tênis, né? Então, explica um pouquinho, porque é interessante, né? Bom, eu vou aprender a jogar tênis. Eu vou lá na quadra, é o que a gente imagina, né? Vou pegar minha raquete, o professor vai estar lá. Mas como é que as pessoas aprendem a jogar tênis no YouTube? Ou, sei lá, numa plataforma como a Hotmart, ou enfim. Isso ajuda, é interessante? Como é que funciona esse teu aprendizado dessa forma? Assim? Perfeito.
Olha como é. Eu sempre fui, até a pandemia, né? Até antes da pandemia ali, quando tinha essa coisa de curso online para tênis ou para beach tênis, eu dizia, não serve, né? Não tem como. Justamente por esses pensamentos. Aí, quando teve a pandemia, eu pensei, bom, teve um amigo meu, tá? De outro estado, que ele disse, Juninho, tô com uma quadra aqui, tu não tem como me passar umas dicas aí? Porque o professor... Aí que entra, talvez, o início da resposta. Ele disse assim, o professor daqui, ele só faz bate-bola, então ele não me ensina técnica. Mas ele é professor, mas eu tô vendo... Tu não tem como passar umas dicas técnicas aí? Aí eu tava na pandemia, disse, tá. Fui, mandei pelo WhatsApp para ele, umas dicas técnicas, e ele, foi o primeiro feedback que eu tive do online, foi assim, e eu tenho gravado isso, né? Juninho, como é que ele falou? O que tu me ensinou online valeu mais do que 1 ano dele no presencial. E olha que eu faço 3 vezes por semana. Aí foi onde eu disse, cara, dá. Por quê? Porque eu posso ajudar exatamente por causa do ensino. Eu não sei, Celso, por exemplo, se tu tá lá no lugar, numa cidade do interior, se o professor lá é capacitado. Então, aí, se ele não é capacitado, e esse feedback, ao longo desses meus 5 anos no online, eu já tenho mais de 100. Dizendo exatamente isso, Juninho, teu curso online, eu analiso, claro, né, de forma online, eu vendo ali e escutando. Lembre-se que a cabeça da raquete, olha esse ângulo, e assim as aulas, né? E eles falaram isso, porque o professor XYZ não tinha tanto conhecimento técnico, então eles conseguiram evoluir mais no online comigo, assistindo as aulas, e aí aquela coisa, vai com o celular para a quadra, né? E vai por vez, que nem eu falo. Bom, hoje eu vou para a quadra e vou tentar ver isso que o Juninho falou, do movimento do saque, vou ver um pouquinho do ajuste da empunhadura, e assim vai indo. Então, agora, que é o que eu falo, se o Celso, te peguei o Celso aí de meu aluno, acho que eu tô querendo te dar aula. Boa. Só vai ter que escolher depois, tênis ou tênis aí, ó. Não pode ser os dois, assim? Não aconselho. Porque aí vai dar uma mistureba, sabe? Tá certo. Então, é melhor, vamos focar num aqui. Mas é o que eu diria. Bom, se tu tá bem servido com o teu profissional no presencial, tu pega minhas dicas de graça, que eu tenho YouTube, tenho Instagram, para te acrescentar, mas tu não precisa pagar o meu curso, tu tá bem servido, tu tá confiante no trabalho do profissional, então tá tudo certo. Para ti eu não vou servir, eu vou te desejar muita sorte. Agora, tem muitos jogadores de beach tênis e tênis que estão, né, mal servidos nesse sentido, né? Então, e no beach tênis, como é um esporte que ele é muito fácil de aprender a jogar, né? E algumas técnicas são de primeiro momento, são simples, entrou, né? Tem muitos professores competentes, mas tem muitos que não são, porque viram uma forma de ganhar dinheiro, são jogadores, e eu disse, vou começar a dar aula. E tá tudo certo, porque todo mundo tem que ter uma oportunidade. Se ele decidiu virar professor, tá tudo bem, assim como eu, mas fica naquilo, né? Não sabe se expressar, não tem conhecimento técnico, e deixa muito joguinho, né? E aí a coisa não vai, aí entra isso. Aí o aluno do beach tênis, que começou com uma diversão, alegria, maravilha, começa a jogar 1 ano, e aí começa a ver, mas parei, eu não estou saindo do lugar. Eu estou vendo que o jogo, agora que eu já conheço, já entrei nesse mundo, estou vendo que esse saque aí, que é o certo, não tem nada a ver com o meu. E o professor não conseguiu fazer evoluir pela falta de capacitação, né? Então, por isso que acontece de eu ter, graças a Deus, está tendo esse sucesso de vendas no online. Por quê? Porque eu consigo trazer esse conhecimento que, para as pessoas que me procuram, não tem no presencial. Por favor. Não, e aí também tem. Aí tá, Juninho, tem aulas online? Sim, mas eu também tenho trabalho individualizado, que é assim, Celso, tu é o meu... Lá, de novo, vamos lá. Tu é meu aluno lá da Bahia. Que é a análise individual. Eu vejo tu jogando, tu filma, e aí tu me mostra o vídeo, eu faço análise do jogo teu, e diz, Celso, o teu saque, tua empunhadura, enfim, tem, né, centenas de questões aí, seja técnicas, táticas, físicas e mental, que são os pilares, né, que compõem o jogador. E aí eu vou te passar, vamos fazer assim. Aí tem planejamento, aí um trabalho individualizado, aí depois de 1 semana, 2, tu me manda outro vídeo, porque já que eu não tenho, a gente não está precisando, mas eu posso te ver, tu executando a técnica. Então,
Dá para fazer e eu falo com convicção que era a dúvida que eu tinha antes de ter tido esse feedback. Dá para fazer um excelente mesmo trabalho online com essa questão de fazer um passo a passo que fique fácil para o aluno entender, seja esse trabalho com vídeo ou muitas vezes só analisando meus vídeos e indo para a quadra treinar. Eu ia te perguntar, Juninho, como é que tu adaptava as aulas, né, para atender as necessidades, né, do pessoal que te procura tanto no online como no presencial. Né, lembro assim que, de uma certa forma, hoje vamos trabalhar saque, né? Hoje vamos trabalhar devolução, hoje vamos trabalhar defesa, hoje vamos trabalhar posicionamento, né? Hoje nós vamos trabalhar a cabeça, né? Então, eu acho que e queria escutar de ti, assim, como é que tu faz essa leitura, né? Porque para quem está lá jogando, às vezes é aquele momento, não digo de tirar do trabalho para fazer uma atividade física e, de repente, faz a aula para depois poder jogar, né? Perfeito. E, às vezes, no jogo tem não só a técnica, mas também tem o mental, né? O cara vê jogador quebrando raquete, dando chute em outdoor, em cadeira e não sei o que, né? Porque eu acho que tem esse envolvimento do psicológico também envolvido no jogo, Total. Né? E aí, por isso que a gente fala que o esporte é uma excelente ferramenta, não só para a atividade física, mas como uma questão de autocontrole, né? Eu me tornei uma outra pessoa lá com meus 16, 17 anos, quando eu comecei a jogar torneios, porque eu fui vendo, não adianta eu achar que eu vou ganhar, eu tenho que ir lá e ganhar. E se eu começar a me irritar porque tá dando tudo errado para mim, e se eu botar na cabeça que eu sou melhor do que... Né? As questões que eu fui vendo e olha que importante, né? Com 16, tu tá ali moldando a tua personalidade, entendendo um pouco mais que o mundo não é, né? Não é tão fácil assim. E o esporte me mostrou isso. Então, questões mentais, que nem tu falou, tudo tem uma metodologia, né? Então, por exemplo, a metodologia do esporte beach tênis é diferente do tênis. Então, agora eu não vou te pegar, agora, Maurício. Agora, por exemplo, Maurício, tu vai jogar beach tênis. Bom, tu vai saber quais são os primeiros passos. Bom, tu tem que aprender a sacar, tá? Tu tem que aprender a fazer o smash, tu tem que aprender a fazer a defesa de saque, porque vai ter saque do outro lado, aprender a defender, fazer os voleios, sacar e smash. É isso aí, para iniciar. Aí dizer, tá, Juninho, mas eu quero melhorar, mas eu quero fazer mais joguinho. Beleza, Maurício. Só que aí é aquela coisa. Tudo na vida que a gente quer melhorar, a gente precisa de repetição. Então, se tu quer só joguinho, tu vai tentar nesse formato de técnico ou tático, executar no jogo. Mas é aí que tu vai ver se tem necessidade de repetir. Pegar e dizer assim, não, galera, preciso ir para a quadra sozinho e o professor me lançar várias bolas para eu pegar esse movimento aqui, porque no jogo eu não estou conseguindo. E aí eu falo, né? Se é para brincar, se divertir, que fazer aula, vai brincar e se divertir. Loca a quadra lá com a galera, gente boa, e vai jogar. Mas se tu quer algo... Não, isso eu já tenho. Agora eu quero melhorar as técnicas, eu preciso fazer um trabalho mais específico de repetição. Então, e aí a metodologia eu quero dizer é sobre o jogo, aí a tática, que nem tu falou. Tudo está entrelaçado, porque a técnica básica que eu te falei do beach tênis é essa. E qual a tática? Bom, aqui... Talvez, né, quem me assiste, quem joga beach tênis vai entender. Mas a tática básica é tu não levantar a bola para os teus adversários bater. A rede do beach tênis é 1,70. Né? Então, é muito fácil da gente rebater a bola muito para cima da rede e não rente a rede. Então, a tática básica é tentar fazer as técnicas que a tua bola não fique muito altinha, porque que nem vôlei. Sobrou lá... O cara vai te dar vai ter a pancada do outro lado. Aí entra, que eu digo, tática está relacionada à técnica. Por quê? Porque eu não estou conseguindo, minha bola está levantando muito, porque tua técnica precisa melhorar. Aí, daqui a pouco, se tu tá sem paciência, tu tá te irritando, o jogo do beach tênis é muito controle, tem que ter calma. Tem hora de ataque? Tem, mas que nem eu falo, de 100% no máximo 20% tem porrada, digamos assim. O resto é tudo do controle, a quadra é pequena. Se tu tá mal de cabeça, tá estressado, tu vai jogar um joguinho, não digo nem torneio, que é o valendo, né? Torneio tu paga inscrição, tu tem o teu parceiro, às vezes tu viaja, é o valendo. Tu não quer desperdiçar, tu quer fazer o teu melhor.
E às vezes até no teu joguinho de parceria tu começa a se irritar. Já aconteceu comigo, porque eu não estava no momento bom, né? Trazendo problemas extra-quadra, e aí tu não joga. Aí tu percebe, cara, eu preciso melhorar a parte mental. Porque tu tá vendo que tu não tá rendendo porque tu te irritou, porque... Então, tudo tá... Parte física. Pô, daqui a pouco não é nem questão de estar fora do peso ou bem de peso, é se aguenta. Porque a gente fala, às vezes tem um falso magro, né? Que tá, ele é magro, mas ele não tem fôlego. Às vezes, enfim... Então, aí tu vai ver assim, eu tô cansando muito cedo. Bom, então tu vai ter que tentar, se tu quer performar melhor, tu vai ter que pensar no pilar físico, dar uma ênfase aqui. Até os stories meus, para fechar esse ponto. Hoje eu estava falando do jogador, dos 4 pilares. Técnico, tático, físico e mental, tá? E isso serve para alto rendimento, que eu quero dizer, alto rendimento não no sentido de atleta profissional, mas pode ser, quanto para o jogador de boa ali, que está só, né, físico. Bom, se ele cansar muito cedo, ele vai dizer, galera, dá um tempo aí, ou vai começar a errar, né? Técnico. Se ele não sabe sacar direito, ele ou vai entregar o game, que é o ponto, o game que é o saco, né? O tático, quando vê ele quer botar o lobby é a bola por cima, aí ele erra. Aí ele vai tentar o lobby, mas ele dá na mão do adversário. Então todos os pontos, o ideal é tu não tem como estar 100% em todos, porque ninguém é perfeito, nem os profissionais. Mas tentar pelo menos que não fique um defasado. Tentar ir com todos, né, meio equilibradinho ali e se desenvolvendo, né? Mas é o que eu digo, o amador e o profissional são ambições diferentes, são programações diferentes, mas todo mundo quer evoluir. E aí, por todo mundo querer evoluir, que a gente tem que começar a pensar mais, né, em melhorar as suas técnicas. E Juninho, vamos falar assim, aquela pessoa que está ali escutando a gente, quero começar no beach tênis, né, que supostamente é um pouquinho mais fácil, pelo que tu comentaste, né? Quais que são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao iniciar, né? Porque certamente um amigo convidou, vai lá na quadra, pega uma raquete que está lá na quadra para ele dar uma experimentada, entra lá, põe o pé na areia. Qual que é o erro mais comum que tu percebe, assim, que o pessoal... que tu poderia dar uma dica, vamos dizer assim, para o pessoal que está iniciando aí? Eu posso dar 2 erros? Por favor. Pode ser? Tá, então assim, ó, o primeiro erro, e aí que eu digo que é clássico já, né? A pessoa, como consegue perceber que é fácil e gosta, ela não dá bola para a questão técnica. Ela joga aí. Tem uma vez que eu escrevi isso e o pessoal do frescobol, uma mulher me chamou e disse, eu acho que tu meio desrespeitou o frescobol, porque o frescobol tem técnica, tem regras. Então eu falei, desculpa, que não era a ideia. O que eu digo que a gente não pode é jogar frescobol, no bom sentido, dentro da quadra de beach tênis. Se é uma pessoa, aí vamos lá, uma aluna minha, um aluno meu que tem lá seus 65 anos, né? E ela diz para mim, Juninho, eu só quero rebater uma bolinha, porque isso para mim já é... Tá tudo. Então, vamos bater 50, aí vamos jogar, entre aspas, um frescobol, porque para aquele objetivo está perfeito. Mas muita gente começa sem instrução. Então, o primeiro erro é isso. E aí, cuidar mesmo, né? Que nem eu falo, né, se o professor é capacitado ou não, é cuidar para não... Porque a gente é adulto, então, se eu segurar... fazer um movimento novo errado é aquilo que a minha memória muscular vai gravar, né? E aí, para tirar o famoso vício, é difícil. Então, se puder já jogar focando na questão técnica eu digo porque é a base, né? Tu vai aprender a jogar, precisa bater na bola. Bater na bola é uma técnica. Precisa sacar para jogar. Então, é questão de focar nisso aí. E a outra questão é... A pessoa se apaixona pelo beach tênis, tá? E isso acontece no tênis também, tá? Por que eu não falei no tênis? Eu sei que tu deu exemplo do beach, porque no tênis a pessoa já sabe. Ou eu tenho que fazer aula e eu tenho que repetir pra caramba, eu nem arranco. O beach a gente já arranca sem técnica, né? Mas o segundo erro é que, por exemplo, a pessoa se apaixona e ela não está preparada, o corpo, né? Seja porque não tem fôlego, porque não fez exames, né? Check-upzinho, não está fazendo musculação, né? A gente fala assim, tá, mas eu faço beach tênis, por que eu vou fazer musculação? Musculação é para reforçar a tua musculatura, para tu estar mais protegido para não ter lesão. Embora não tem como ficar isento, mas as pessoas começam a jogar todo dia. Não estavam fazendo atividade física, começam a jogar todo dia. Aí entra aquilo que eu acho que o Maurício já deve ter visto, talvez o Celso.
a quantidade de jogadores de beach tênis amador com lesão. Aí seja a medial, seja a epicondilite, seja... Bom, aí tem vários tipos de lesão. Ombro, porque começa e não se prepara. Então, essas são as duas questões que eu vejo que são erros muito comuns do praticante de beach que conhece o esporte. As poucas aulas que eu fiz de beach tênis, eu acabei fazendo assim, eu, a minha esposa, o meu filho, todo mundo junto. Eu acho que isso aí é uma coisa que, não sei, que é legal, assim. Muito. Mas a gente queria agora eu vou deixar essa pergunta para o próximo episódio e eu queria entender isso. Quais são as diferenças de treinar uma criança que está começando? Eu tenho um filho de 14 anos, mas às vezes menor. A minha filha que tem 8, às vezes ela fica lá ao redor e quer entrar junto e tem espaço, será, para essa criança de 8 anos jogar? Qual o adulto que talvez queira fazer um esporte com mais técnica e talvez aquele idoso, qual a preocupação que a gente tem que ter? Eu queria deixar essa pergunta para o episódio que vem, né, Maurício? E a minha pergunta vai ser sobre tênis, né? Vamos falar de Guga Kirten, né? A história do homem e, de repente, João Fonseca, né? Aí, ó. Não perca o próximo episódio. Influenciando o tênis brasileiro. João Fonseca é o novo Guga ou não é? Pois então. Deixa para o próximo episódio. Pessoal, muito obrigado por ter ficado conosco, né? Até o final do nosso episódio. E nos vemos no próximo episódio. Semana que vem tem mais. Valeu, até mais. Valeu.